O tema da mensagem é comunhão com a terra prometida. E vocês vão entender logo, logo. Quando a gente olha para Números capítulo 13 e 14, a gente tem o famoso relato dos espias que são enviados para a terra, para que eles possam dar uma olhada na terra que Deus prometeu entregar como uma herança, como um presente para os filhos de Israel. Os filhos de Israel, só recapitulando, eles tinham ficado durante 400 anos no Egito e eles sofreram debaixo da escravidão e de um jugo pesado do faraó. E todo esse acontecimento depois é usado no Novo Testamento para falar sobre a nossa escravidão a Satanás e ao pecado. Então, o Novo Testamento interpreta o tempo de escravidão no Egito como sendo um símbolo. Aconteceu de verdade. Realmente a escravidão aconteceu, mas esse acontecimento tem um significado profético ou cristológico para falar da nova aliança. É por isso que Jesus morre na Páscoa, porque o período da Páscoa é aquela festa logo depois da saída do Egito, desse tempo de escravidão. E Jesus morre na Páscoa porque ele é o cordeiro que é entregue na saída do Egito, o Egito representando o mundo, representando a escravidão do pecado, e a gente, quando estava subjugado por Satanás. E depois deles terem passado esses 400 anos, eles são libertos, Deus realiza muitos milagres na saída do Egito. Então o Senhor conduz eles até o Monte Sinai. O texto fala, no começo aqui de Números, que não se passou muito tempo até que se chegasse no capítulo 13 de Números. Só que o plano de Deus era que eles, tendo saído do Egito, dentro de poucos dias eles recebessem a herança, eles entrassem na terra prometida. Nunca foi o plano de Deus que eles ficassem por 40 anos rodando no deserto. E quando a gente lê o relato de Números 13, a gente percebe isso. O texto fala assim: o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens, capítulo 13 de Números, que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. E envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Vamos pular já para o verso 17, para a gente não ficar lendo os nomes. Moisés o enviou a espiar a terra de Canaã. Então foram quantos? Quantos espias foram? 12, um chefe de cada tribo. E olha a instrução que Moisés deu para eles espiarem a terra. Verso 17: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou é má, como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. 20, também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam os frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Uma pausa aqui. É importante a gente notar que Hebron é o lugar onde os patriarcas estão sepultados. Abraão, Isaac e Jacó, eles morreram séculos atrás e eles estão enterrados aqui. E nessa parte de Hebron. E a primeira vez que Deus prometeu que daria uma terra como herança foi para eles, foi para Abraão. E essa promessa depois se repete para o filho e depois se repete para o neto. Então foi quando Deus primeiro declarou, olha, eu vou dar uma terra espaçosa, uma terra fértil, uma terra que é muito rica e vocês vão viver lá em abundância. Foi para Abraão. Então, agora eles estão indo espiar a terra e dar uma olhada nessa terra que Deus prometeu, e eles estão exatamente na região onde o túmulo de Abraão, Isaac e Jacó está. E daí você olha e percebe que não é à toa esse caminho aqui que eles estão fazendo, mas parece que o texto bíblico está querendo falar para nós que essa promessa ela já era antiga. Faz séculos que Deus prometeu isso. E agora o povo está passando por ali novamente, em cima do túmulo de Abraão, que foi o primeiro que recebeu a promessa. Em Hebron.
Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Verso 23. Depois foram até o vale de Escol, onde tudo desce redondo, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas. Escol significa cacho. Cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. 25. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Todo o trajeto que eles percorreram foi um trajeto de 800 quilômetros. 12 homens percorreram 800 quilômetros em 40 dias. Isso dá uns 20 quilômetros por dia. Eu não sei se eles foram de jumento, de camelo ou se foram a pé mesmo. Mas eles andaram pra caramba. E depois de 40 dias eles estavam de volta. A gente sabe o que vai acontecer, não sabe? Quem sabe o que vai acontecer? Levanta a mão, só para eu... Boa parte das pessoas sabe o que vai acontecer. Mas vale a pena a gente, então, se não é 100%, vale a pena a gente retomar aqui. Verso 26, vieram a Moisés, então eles vão, olham a terra toda. Vieram a Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e fizeram um relato do que tinham visto. Então agora eles vão fazer o relato, tá bom, gente? E o que o texto vai dizer? E toda a congregação e mostraram os frutos da terra. E relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel, ou seja, tem leite e mel em fartura. Estes são os frutos dela. E daí eles trazem romãs, figos e uva, né? A gente tem esse relato de que um cacho de uva foi trazido por 2 pessoas. Um cacho de uva por 2 pessoas. Tipo, a terra é muitíssimo boa. É o que eles falam. A terra é muito fértil. Nunca vi um cacho de uva desse tamanho. Olha o verso 28. Mas tem outra coisa também. Não é só o cacho de uva que é grande. O povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes. E fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak. Anak significa pescoço. Seria uma referência a pessoas que são altas. Eles seriam pessoas muito altas, esses Anakins. 29. Tem nada a ver com Star Wars, tá? Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então, qual é a notícia? Qual é o relato que eles trazem? Esquece, Moisés. Não vai dar para nós, não. Não vão conseguir, não, Moisés. A terra é boa mesmo. Tem um frutão lá, a terra é bonita, mas assim, os desafios que a gente vai ter que enfrentar para poder herdar essa terra, eles são maiores do que nós. Quando os 10 começam a fazer esse relato, Caleb fica indignado. Olha o versículo 30. Então Caleb fez todo mundo calar a boca diante de Moisés e disse: vamos subir agora, tomar essa posse dessa terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. 2 perspectivas bem diferentes. Um cara estava lá reclamando, só vendo os problemas. Não, nós não vamos conseguir, isso aqui é muito difícil. O valor desse aluguel é muito alto. O tanto que eu vou ter que estudar para fazer esse doutorado, eu não vou ser capaz nunca de fazer um doutorado. Enumera aí. Não vou conseguir ter filho. Olha o tanto que a gente ganha. Pode colocar qualquer coisa aí que vier na sua cabeça. O tamanho do problema. Não, eu não vou vencer essa doença, eu vou morrer mesmo. Caleb, cala a boca todo mundo. Vamos agora lá. E nós vamos pegar essa terra para nós. Que nós somos perfeitamente capazes. Ele foi tomado de um ímpeto, de um zelo, num rompante. O verso 31 fala: porém os homens que tinham ido com ele disseram: nós não podemos atacar aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra. Eles falaram mal da terra que haviam espiado. Os caras falaram mal da terra. É isso que
o texto inspirado registra para nós. Não foi que eles trouxeram um relato realista. Foi que eles falaram mal da terra. Eles falaram mal da herança que Deus tinha dado. Eles falaram mal de uma coisa que Deus tinha preparado para dar para eles há séculos, há gerações. Do que Deus tinha prometido para Abraão, que com 100 anos se tornou pai. Para Isaac, para Jacó. O Deus que tinha feito eles acabar de sair do Egito com sinais e maravilhas, e eles tinham vencido quem, gente? O maior império da face da terra, o Império Egípcio. Deus abriu o mar e o povo passou pelo mar, eles viram um monte fumegar e eles tiveram medo do tamanho de Deus. E agora o que eles fazem? Eles falam mal da terra. A terra, e diante dos filhos de Israel falaram mal da terra, que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Provavelmente eles usaram a expressão ali Nefilim para falar daqueles gigantes lá de Gênesis capítulo 6. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos gafanhotos aos olhos deles. Relatos, alguns estudos históricos vão dizer que provavelmente a população da cidade é de 40 mil pessoas. Os muros eram muros, a cidade era fortificada mesmo, os muros eram muros que tinham 7,3 metros de largura. Essas eram as paredes dos muros, então não era uma paredinha, a cidade era fortificada. Os homens eram, sim, fortes, só que o jeito que a própria Escritura vai interpretar para nós o relato dos espias é que eles exageraram no pessimismo deles. Provavelmente todos os nefilins tinham morrido no dilúvio. Porque é isso que Gênesis 6 vai falar. Que por causa da multiplicação da maldade, porque os demônios tinham vindo e tido relações com as mulheres, coisas misteriosas da Escritura. E nasceram X-Men, meio gente, meio anjo. Não me pergunte, eu não sei a cara deles, eu não sei nada disso. O Igor que gosta dessas coisas da Bíblia. E por causa disso, Gênesis 6 fala que Deus mandou o dilúvio. Tipo assim, virou uma bagunça, vamos resetar. Reseta. Provavelmente não tinha mais nefilim. Mas por que eles falam, tem os gigantes? Porque eles estão tão tomados de medo que eles exageraram. O relato deles foi escabroso. E isso é tido por Deus como incredulidade. Isso é tido por Deus como uma coisa ruim. Não é que não tinha problema para herdar a terra. Não é que não tinha gigante que eles tinham que enfrentar. Eles tinham que enfrentar. Só que a incredulidade deles é que se destaca. E o verso 33 fala disso, dos próprios olhos. Eles falam assim, olha, nós éramos aos nossos próprios olhos gafanhotos diante dos gigantes. E também éramos aos olhos deles. Só que o que Moisés mandou eles fazerem quando mandou eles espiarem a terra? Capítulo 3, verso 17. Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vocês vão olhar por cima. A maneira como Deus vai orientar para eles espiarem a terra é para eles terem perspectiva, uma perspectiva divina. E aqui eu queria pontuar que para a gente ter fé na promessa de Deus para nós, isso depende da posição que a gente está. Um momento agora para fazer uma afirmação profética. Já conhece a Jesus. É o amor que só tem.
Só quem conhece a Jesus conhece esse amor. Verdadeira paz. Só quem conhece a Jesus. Irmãos, eu acho que bem provável que alguns de vocês nessa manhã, vocês receberam promessas de Deus para a vida de vocês. Só que vocês não estão perto de Deus nessa fase da vida. E sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é que vocês não entram na promessa que Deus tem para vocês. Porque a fé na promessa depende da posição pela qual você olha a terra. Depende da sua perspectiva. Qual que é o seu ponto de visão para aquilo que Deus prometeu? E essa posição é um lugar espiritual. Se a sua vida de oração está sendo negligenciada, a sua comunhão com Deus está fraca, pode ser que Deus esteja com muitas promessas diante de você, portas abertas diante de você, mas a sua falta de visão, de perspectiva, impede você de acreditar e de ir lá. Tem coisas que Deus preparou, é para você viver. Mas isso depende da sua posição. A fé no cumprimento da promessa depende da posição espiritual. Onde você está? Você está perto do Senhor ou longe do Senhor? Isso vai depender se você vai olhar aquilo como tanto faz. Ou se você vai na direção daquilo com todo o seu coração, falar, isso aqui Deus tem para mim, eu vou atrás disso. E isso aqui eu vou receber, porque Deus me deu. Entenda, tem coisas na nossa vida que Deus faz virem até nós. Mas tem outras coisas que Deus manda a gente ir atrás pegar. E a gente precisa ir lá e pegar. Senão a gente não vai receber. E a gente ir lá e pegar depende da posição que a gente está. Algum domingo aí nas próximas semanas, eu vou conversar com o Enoque, vai vir aqui falar um pouco da viagem dele. Mas, irmãos, qual é a cabeça do Enoque ou do Nick Billman, de uma pessoa que fala assim, Deus pode acabar com a prostituição num país do tamanho do Brasil? Porque se você for falar com o Nick, perguntar assim, Nick, o que você está fazendo aqui no Brasil? E daí ele falar que ele trouxe a família inteira e que toda a família sofreu, as crianças e depressão, e as crianças sofrendo bullying na escola. Então aqui já há 15 anos no Brasil e largaram tudo para trás e veio com a família toda para cá. A esposa quase morreu no parto da última filha. E inúmeros problemas e dificuldades e problemas de muitas ordens. Você fala, cara, por que você está aqui? E ele virá assim, porque eu creio que Deus pode acabar com a prostituição no Brasil. E foi por isso que eu vim para cá. É por causa disso. Aí você fala, cara, por que esse cara está fazendo isso? Como é que, da onde? O que esse cara está vendo que eu não estou vendo? Como Hebreus 11 fala assim que Moisés rejeita os prazeres transitórios do pecado. Moisés deixa o palácio, ele deixa aqueles privilégios de príncipe do Egito, ele enfrenta a fúria do faraó, ele faz todas aquelas coisas. Hebreus 11 fala assim, porque ele via aquele que era invisível. O que esse cara viu que ele consegue fazer essas coisas? E é disso que nós estamos falando aqui. Tem coisa que Deus tem para nós, irmãos, que a gente não vai receber se a gente não for lá pegar. E a gente não vai lá pegar se a gente não estiver no lugar certo, onde a gente tem perspectiva para ver. E esse lugar certo, a gente precisa escalar, a gente precisa subir ou descer. O lugar certo é a proximidade do Senhor. O lugar certo é aos pés de Jesus, é perto do Senhor. Então você tem que ir no lugar certo para você ver. Moisés fala para eles irem para o lugar certo, mas eles continuam pensando assim, não, mas
a gente parece gafanhoto. Nos olhos de quem? Aos nossos olhos, a gente parece gafanhoto. E nos olhos de quem? E nos olhos também dos gigantes. Tá, mas e nos olhos de Deus? O que você é aos olhos de Deus? Porque não interessa o que você é aos seus olhos. Eu não quero que você seja depressivo e que você... Mas assim, a sua autoestima não é a coisa mais importante da sua vida. Porque a sua autoestima é o que você acha de você mesmo. A coisa mais importante da sua vida é o que Deus acha de você mesmo. Aos seus próprios olhos você pode... mas eu sou isso, eu sou o que está... E aos olhos de Deus? O que você é aos olhos de Deus? Porque isso é viver por fé. É quando aos olhos de Deus você se move. É por isso que a fé, ela é desafiadora. É por isso que a fé é difícil. Por quê? Porque eu sou humano. E eu tenho a minha visão das coisas. E de repente Deus, que está lá de cima, e Ele vê do alto monte Sião, as coisas da perspectiva dele, Ele fala assim, vai. E eu falo, Deus, não dá. Olha aqui, ó, não dá, como é que eu vou? E Deus fala, mas eu estou vendo daqui, vai. E eu falo, Deus, mas eu estou vendo daqui, não dá. Andar por fé é quando você faz coisas a partir dos olhos de Deus. E às vezes você obedece sem você estar vendo o que Deus está vendo. Vocês estão me entendendo, irmãos? E é assim que a gente herda as promessas de Deus para nós. É assim que a gente herda as promessas de Deus para nós. $800 quilômetros é uma longa caminhada. Quanto tempo você está andando com o Senhor? Já bateu os 800 km? Já ouviu muita pregação? Já leu muita Bíblia? Já cantou muito louvor? Já perseverou muito na fé? Já orou bastante? Já viu muita coisa? Minha pergunta, depois desses 800 quilômetros, você está com mais certeza de que Deus pode dar para você a promessa ou você está falando mal do que Deus prometeu para você? Crê que a gente pode subir lá e pegar, verso 30, vamos subir agora, tomar posse da terra. Não é negar os desafios. Não é negar que a nossa vida tem problema. Não é negar que a gente tem gigante para enfrentar na nossa vida. Eu tenho gigante no meu casamento, na minha vida, na minha alma, na minha relação com Deus. Eu tenho muitas coisas que eu preciso melhorar. E quando eu olho, eu acho que eles são gigantes, porque eu penso, Deus, eu não tenho força para vencer isso. Mas eu não posso deixar de acreditar que eu posso herdar essa terra que Deus falou que está diante de mim, que Ele preparou para mim. Que bom que o Igor está acreditando na minha pregação. Verso 14, verso 1. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel fizeram o quê? Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Porque o Senhor nos traz essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Josué e Caleb vão rasgar as roupas e eles falam assim, ó. Verso 7, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque como o pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Próximo versículo fala o que acontece. Todo mundo quer matar eles. Os caras têm fé demais, vão matar eles. Foi isso que aconteceu com Estevão. Pelas mãos do Senhor,
Deus operava milagres, pelas mãos de Estevão, Deus operava milagres extraordinários. O cara tinha fé demais, vão matar esse cara. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente olha as dificuldades e a gente não quer batalhar, a gente quer matar as pessoas que acreditam. A gente quer desanimar, desencorajar, desmotivar. Sabe por quê? Porque elas vão ficar incomodando a gente. Porque a gente tem que mudar, a gente não quer mudar, a gente não quer trabalho. Eu quero continuar vivendo confortavelmente, eu não quero negar a mim mesmo, eu não quero fazer uma guerra contra o meu ego, eu não quero acordar cedo para orar, eu não quero jejuar, eu não quero buscar aconselhamento, eu não quero buscar tratamento, eu não quero crescer, avançar, eu não quero. Então assim, não fica falando que eu posso melhorar. Porque se você ficar falando que eu posso melhorar, vai que a minha mulher acredita, daí ela vai falar também. E daí os meus filhos vão me culpar, porque eu nunca quis mudar. E daí você vai criar um problema para mim. Então assim, vamos continuar fazendo de conta que não dava para eu ser melhor do que isso aqui. Vamos continuar fazendo de conta que, vamos fazer assim, vamos preferir acreditar que Deus queria que a gente tivesse essa vida miserável mesmo. Espiritualmente miserável, emocionalmente miserável, financeiramente miserável, porque daí nós não temos trabalho. Daí eu não tenho que olhar para dentro do meu coração, eu não tenho que fazer esforço. Vocês estão me entendendo, gente? E o texto fala o que Moisés e Arão fizeram no verso 5. E isso ensina para nós que as críticas e a oposição a gente vence colocando nosso rosto no chão. A gente vence com oração. Quando a gente crê no que Deus tem para dar para nós, quando a gente crê na promessa de Deus, e as críticas vêm, não, mas vai dar trabalho demais, não, mas você não vai conseguir, não, mas isso aí não vai dar certo. Moisés só cai no chão. Tipo, a gente não vai conseguir vencer essa multidão. Ou Deus vem ou nós vamos ser engolidos aqui. Porque agora o problema já não é mais o capeta, o problema é os crentes. É a igreja que quer matar Moisés e Josué e Caleb. Daí, de repente, você vê o quê? Cara, verso 9, verso 5 e 9, eles estão falando assim, ó. Verso 9, Josué fala, Deus está com a gente. A consciência da presença de Deus, de Josué, é tão forte, que agora, se antes o povo tinha medo dos gigantes da terra, agora, assim, são os crentes. E Josué, ele fala, Deus está aqui. Ninguém tem medo deles. E eu falo assim, povo, eu não tenho medo de vocês também não, crente. Ninguém vai comigo, eu vou sozinho. E no fim das contas a gente sabe, quem que vai entrar na terra? Só Josué e Caleb. Só. Continuando, verso 10, apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb tinham que ser apedrejados, porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro. Deus falou, opa, peraí, deixa eu vou descer aqui agora. Deixa eu mostrar que Josué não está louco, nem Caleb. Eles não estão lunáticos porque eles têm fé. A glória do Senhor apareceu na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Eu vou feri-lo com pestilência, deserdá-lo, eu farei de você um povo maior, mais forte do que esse. Eu vou deserdar, eu vou matar todo esse povo, vou fechar essa igreja. Moisés vai interceder, Deus não vai fazer isso, mas eu quero pular para o verso 26, 27. O Senhor disse a Moisés e Arão, até quando eu vou aguentar essa má congregação que eles fazem, gente? Você acha que reclamação não é um pecado sério? Você acha que sério é adultério? Você acha que sério é bebedice? Você acha que sério é roubar? Pois eu vou dizer para você que todo mundo vai morrer porque reclamou. Eles não vão entrar na promessa porque reclamou.
Olha quantas vezes a palavra reclamação e murmuração é repetida. Tenho ouvido o quê? As murmurações que o filho de Israel profere contra mim. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram nos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Por quê? Porque 20 anos para cima era para fazer parte do exército para ir lutar na guerra. E eles não quiseram lutar. Vocês não entrarão na terra, na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Calebe e Josué. Continuando. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Verso 34. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão a experiência do meu desagrado. Então assim, sabe os 40 dias que eles ficaram andando, os 800 quilômetros? Vocês vão agora, cada dia desse vai representar um ano, e vocês vão ficar 40 anos no deserto. Vocês não só não vão entrar na promessa, como vocês vão ficar aí na miséria mesmo. Gente, é muito, muito bom tudo isso aqui, né? Muita coisa para a gente aprender, né? Mas eu tenho o costume de fazer pregações que na minha cabeça eu acho que elas são simples. Mas depois, quando eu vou pregar, elas não são tão simples assim. Então, abre em 2 Coríntios, capítulo 5. Mas eu acho que eu estou indo bem. Segunda Coríntios 5, versículo 15. E Cristo morreu por todos, está falando da igreja, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Ele está falando, segundo a carne significa segundo o conhecimento natural. Ele fala, agora a gente não conhece Jesus, tipo, porque a gente sabia, alguém falava de Jesus. A gente conhece Jesus porque o Espírito Santo nos mostra quem é Jesus. A gente conhece porque o Espírito revela para nós quem é Jesus. E ele está dizendo, do mesmo jeito agora, a gente não conhece as outras pessoas da perspectiva, uma perspectiva, eu vou usar essa expressão, naturalista, materialista, rico, pobre, grego, judeu e assim por diante. Como é que a gente conhece as pessoas? A gente conhece as pessoas espiritualmente. Como? A gente sabe que tem gente viva e gente morta, espiritualmente. A gente sabe que o vivo é nosso irmão. Cristo está nele, Cristo está dentro de mim. A gente tem comunhão uns com os outros. A gente sabe disso. Hoje a gente tem uma perspectiva diferente das pessoas, porque Cristo está dentro de nós. Então ele está falando, a gente não conhece mais as pessoas segundo a carne. Verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O correto é nova criação. As coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Então eu vou fazer uma pausa por aqui. Eu acho que por causa do tempo, porque eu preciso encerrar o culto daqui a pouco. Mas eu vou fazer uma pausa por aqui. Presta atenção. Quem está em Cristo foi feito nova criação. Um elemento muito importante do plano de Deus para a humanidade é a geografia. Então, Gênesis fala que quando Deus cria o ser humano, ele põe no jardim, no paraíso, lá, nessa geografia. Quando o pecado entra no mundo, a consequência não é só espiritual, tem consequência geográfica. Eles são expulsos do jardim. Daí pensa tudo que a gente já falou hoje, Egito, sai do Egito, vamos entrar na Terra Prometida.
Existe uma interpretação cristológica de que a terra prometida, essa é uma aplicação que pode ser feita. A terra prometida à luz do Evangelho somos nós. Porque a terra prometida era o lugar onde Deus tinha concentrado todas as promessas dele. Naquilo que os profetas tinham falado, desde o Antigo Testamento, a terra prometida é o lugar onde eles iam ter conforto, comida, prosperidade, e Deus ia morar na terra junto com eles. O primeiro lugar que ele fala é Canaã. Quando a gente vê na Nova Aliança, a gente chega, Jesus vem e inaugura a Nova Aliança, o Evangelho começa a ser pregado, a gente não tem uma promessa de que nós vamos tudo lá morar no Oriente Médio. Tá? Tem um povo aí que tem umas ideias meio assim, mas não dá, não cabe. A nossa esperança é que um dia a cidade do céu vai descer e toda a criação vai ser renovada. Essa terra aqui vai ser renovada. Só que enquanto isso não acontece, nós somos chamados de nova criação. Nós somos a pátria de Deus. Como é que Pedro chama a gente na carta dele? Nação santa. Nós somos o país de Deus. Se a gente está em Cristo, nós somos uma terra fértil, onde Deus concentra o cumprimento das promessas dele. Vocês estão me acompanhando, gente? Só que ao mesmo tempo, existem gigantes dentro de nós mesmos, que a gente precisa enfrentar. Nós somos uma terra muitíssimo boa. Jesus fala na parábola do semeador, que o solo fértil é aquele que acolhe a semente. Se você está em Cristo, você é o solo fértil. A semente da palavra de Deus fecundou em você. Você é uma terra muitíssimo boa. Você vai dar frutos gigantescos. Só que existem gigantes em terrenos, em áreas da sua vida, que você ainda não conquistou. E o que eu quero trazer aqui para nós nessa manhã é que essa é a dinâmica da comunhão da igreja. Nós somos a terra prometida, nossos irmãos são a terra prometida, onde Deus prometeu habitar e dar as suas bênçãos. E ela só pode ser herdada se algumas coisas forem vencidas. Presta atenção aqui em mim, no que eu vou falar. As maiores dádivas que Deus dá para nós aqui nessa vida vêm através de pessoas. Nossos pais nos geraram, a gente recebeu a vida. Conhecimento, carinho, amor, a avó, o tio, quem foi que criou a gente, que teve ao nosso redor? Foram pessoas. O Evangelho veio através da pregação de outra pessoa. Se a gente não tem dinheiro, mas a gente conhece alguém que tem, está tudo certo. Se a gente não tem conhecimento, mas a gente tem amizade com alguém que tem conhecimento, está tudo certo. Se a gente não tem emprego, mas a gente conhece alguém que pode dar um emprego, está tudo certo. Qualquer coisa que a gente não tem, a gente pode receber através de outra pessoa. Se a gente precisa crescer na fé e a gente sabe pouco de Deus, mas a gente conhece alguém que é muito crente, está tudo certo. Essa pessoa vai ajudar a gente a caminhar. Os maiores presentes que Deus dá para nós são através de pessoas. Mas todas as pessoas no corpo de Cristo, elas são como a terra prometida. Elas têm promessas. Elas são uma terra muitíssimo boa. Só que todas as pessoas também têm os seus gigantes. E a gente deixa de experimentar comunhão com a terra prometida se a gente reclama das pessoas. Se a gente critica as pessoas, se a gente tem medo das pessoas. A comunhão
está condicionada a isso. A gente não tem relacionamentos que nos enriquecem se a nossa postura diante das pessoas é uma postura de medo, de reclamação, de crítica, de falar mal. É muito interessante isso. O relato lá de Números, vocês falaram mal da herança. Vocês falaram mal da terra. O que vocês vão fazer? Vocês não vão herdar a terra. Vocês não vão comer do fruto. Irmãos, isso acontece toda vez que a gente tem uma postura assim com outro irmão em Cristo. Você fala mal de um irmão, você não vai comer do fruto bom que ele podia dar para você. Continuando o texto, o apóstolo Paulo fala, verso 18, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério reconciliação. Ser salvo é receber o ministério da reconciliação. Quando você é colocado em Jesus, você ganha esse ministério. O que é reconciliação? É você ser empurrado por Deus, fazer força para viver em paz com as pessoas. A Escritura fala assim, esforcem-se pela paz, busquem a paz e se esforcem por alcançá-la. A gente está sendo muito moldado, nossa geração hoje está sendo muito moldada pelo mundo. E o mundo é individualista. Tem coisas que você quer receber de Deus, você e Deus. Deus não funciona assim. Deus vai te dar através de pessoas que você conseguiu parar de criticar, parar de reclamar e parar de ter medo de se relacionar com elas. Através das pessoas. Você olhou os gigantes, você olhou os defeitão delas lá, mas você fala, Deus pode vencer tudo isso aqui na vida dessa pessoa. Ele vai comer com farinha esse negócio aqui. Seja qual for, é a pornografia, essa pessoa é violenta, essa pessoa critica demais, essa pessoa é obscena, essa pessoa, seja lá qual for o defeito, Deus come com farinha. A hora que Deus envia a palavra dele, ele vai destruir aquilo. Então, como a gente precisa aprender a olhar uns para os outros, irmãos? Da perspectiva de Deus, não dos nossos olhos. E a gente precisa aprender a olhar os membros do corpo de Cristo dessa maneira. Sem reclamação, sem falar mal. Porque enquanto a gente critica, a gente fala mal, a gente se priva de receber o consolo de Deus, o cuidado de Deus e as bênçãos que Deus poderia nos dar através daquela pessoa. Deixa eu dizer uma coisa, todo mundo aqui pode ser um canal de graça, de amor, de vida, de cuidado. Hoje a gente foi orar antes do louvor, de vir para o culto, daí eu falei, alguém tem algum motivo de oração? Daí o Caio falou assim, estou procurando emprego. Aí o Daniel virou do lado e falou assim, sério, me manda o seu currículo. Nossa, eu vou te ajudar, vou arranjar alguma coisa para você. Quantos de nós não estamos recebendo o que Deus quer nos dar, porque a gente quer receber do nosso jeito, aqui, e Deus fala, é do meu jeito, é através do meu corpo. Então as nossas relações são igual à relação que o povo teve com a terra prometida. Vamos caminhar para o final? Então tá, para a gente finalizar, última vez que você vai abrir a Bíblia, agora, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. E a gente vai orar.
versículo 26. Se alguém supõe ser religioso ou... Tem um monte de gente usando essa palavra num sentido negativo hoje, tá? Em momentos diferentes da história, essa palavra tem sentidos diferentes. A palavra religioso, no contexto aqui de Tiago, ela não é coisa ruim, ela é coisa boa. A palavra religioso, no contexto dos puritanos, era um elogio, alguém religioso, era alguém espiritual. Hoje, dos últimos 100 anos para cá, tem se falado religioso como uma coisa ruim. Então, para você entender o texto, verso 26. Se alguém supõe ser religioso ou espiritual, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Capítulo 3 de Tiago, verso 8. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos a terra prometida, criada à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também não pode de água salgada. Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Parece que o Tiago está dizendo assim, quando você fala mal das pessoas, você não pode estar grato a Deus ao mesmo tempo. É isso que ele está falando. Não dá para fazer as duas coisas. E o que ele está contrapondo é louvar a Deus e amaldiçoar as pessoas. Não dá para fazer isso. Então o que ele está falando é, quando você fala mal, quando você critica, quando você reclama, você não pode estar grato a Deus. Não pode. Porque as pessoas foram criadas à imagem de Deus. E elas têm muita beleza. E elas têm muita virtude. Embora elas tenham pecado. Claro que elas têm pecado. E esse pecado tem que ser corrigido. E a gente precisa enxergar as coisas a partir da própria Escritura. Mas sempre achei muito interessante que depois que Jacó luta com Deus, lembra que Jacó luta com Deus? Luta com o anjo? Ele se encontra com o irmão dele, Esaú. E sabe o que a Bíblia fala? Que ele viu o rosto de Deus no irmão dele, que era o inimigo dele. O cara que encontrou Deus, ele viu Deus no maior inimigo dele. Não dá para falar mal. Não dá para criticar. Porque ele conseguiu ver. Ele conseguiu ver Deus. Por quê? Porque ele encontrou Deus de verdade. Então o que o Tiago está falando é, Deus tem tantas bênçãos para nós. A gente não está recebendo elas se a gente está criticando. Deus é tão bom para nós. A gente não está de fato entendendo como Deus é bom se a gente está criticando. Se a gente está reclamando. Nós estamos murmurando. Ah, fulano é assim. Ah, você é assim. Você não pode estar louvando a Deus. Porque as bênçãos de Deus estão vindo através dessas pessoas na sua vida. Nossa, mas essa pessoa só me faz, só dá dor de cabeça. Por que você não acha que isso é uma bênção? Você não conheceu Deus ainda? Você não entendeu como é que Ele trabalha? Agradece. Agradece o Senhor. Louva o Senhor. Vocês sabem que o último ano foi um ano turbulento para nós. E eu tive o privilégio de conversar com uma pessoa que fazia muito tempo que eu não conversava e que a gente tinha tido alguns atritos no último ano. E quando eu fui
tomar um café e conversar. E a gente teve uma conversa muito amigável, a gente se abraçou e orou, e foi maravilhoso, assim. Quando a gente estava conversando, eu falei assim, foi muito difícil, tudo que a gente viveu e tal, mas eu queria que você soubesse, toda reunião do conselho, eu orava por todas as pessoas envolvidas, todos os pastores envolvidos no processo denominacional. E eu orava pelo casamento deles, eu orava pelos filhos deles, para Deus abençoar eles financeiramente, para Deus derramar unção no ministério. A gente orava por você. Essa pessoa regalou o olho, estava na lista. Falei, mas é por isso que eu não tenho ofensa com você. Porque Jesus fala que quando alguém está fazendo alguma coisa difícil para nós, a gente tem que orar por essa pessoa. É o jeito que a gente consegue ver que a graça de Deus está atuando através daquilo que parece difícil demais. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos ter 2 momentos agora. Primeiro, eu só queria que você se colocasse diante do Senhor.